Deus, nós estaremos lendo o Salmo 19. O tema da nossa mensagem hoje é Deus se revela. Vamos dizer isso comigo? Deus se revela. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé e vamos ler esse Salmo 19. Salmo 19, versículo de 1 a 14, todos juntos. Você que está em casa também, acompanhe a leitura com fé e esperança, que Deus possa estar abençoando a sua vida. A excelência da criação e da palavra de Deus ao mestre de canto, Salmo de Davi. Todos juntos? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor. Nós queremos entendê-la e aplicá-la na nossa vida. Queremos tirar lições dessa passagem para o nosso crescimento espiritual e queremos, ó Deus, guardar esta mensagem no mais profundo dos nossos corações e queremos aplicá-la na nossa vida, Senhor, para poder viver e praticar a tua palavra. Nós não queremos, ó Deus, que essas palavras possam entrar no ouvido e sair, ó Deus, pelo outro, mas que elas possam entrar nos nossos ouvidos e descer para os nossos corações e produzir em nós santificação, vida, comunhão, despertamento espiritual, crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus gosta de se revelar. Deus gosta de se manifestar. O Salmo 19 nos fala então da revelação de Deus aos homens, da comunicação de Deus aos homens. Deus se comunica. O nosso Criador não está escondido. Deus não brinca de pique e esconde. Deus se revela. Ele ama se revelar. Ele é luz e não há nele treva nenhuma. Quem gosta da escuridão é o diabo. Ele gosta do esoterismo, do ocultismo. Deus não. Deus gosta da luz. Deus é luz. O nosso Criador não está mudo, ele não está exilado em algum canto desse cosmos, indiferente à sorte dos homens. Deus se revela. E nós podemos ver nesse texto que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o quê? As obras das tuas mãos. Deus se revela por meio da criação e Deus se revela também por meio da sua palavra. O texto diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E o texto diz que, além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. O salmista fala que a lei de Deus, a palavra de Deus, é mais doce do que o mel e o destilado dos favos, que a palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado. E ele fala assim: Senhor,
né? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que Deus tem prazer em se revelar aos homens. Vamos dizer isso comigo? Deus tem prazer em se revelar aos homens. Vamos dizer isso? Deus tem prazer em se revelar aos homens. Em primeiro lugar, Deus se revela por meio da sua criação. Vamos ver o que diz o verso 1, de 1 a 4. O que diz o texto? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, né? E as suas palavras até os confins do mundo. Então Deus se revela, e aqui nós podemos ver que isso é o que? A revelação geral. Deus se manifesta na sua criação. O texto diz que de dia e de noite o universo criado proclama o quê? Proclama a glória de Deus. A criação inteira testemunha a existência do Criador. Este mundo, meus irmãos, não é produto de uma grande explosão, um Big Bang. Esse mundo não é produto de uma geração espontânea. Este mundo não é fruto do acaso. Este mundo não é uma obra de uma evolução que foi acontecendo até chegar onde nós chegamos. Deus criou do nada todas as coisas. Deus criou do nada, né? Dizendo, haja luz, e houve luz. Deus criou a luz cósmica. Deus criou o firmamento. Deus criou também a terra. Deus criou o sol e a lua. Deus criou as plantas. Deus criou os animais. E Deus criou o homem no sexto dia, a sua imagem e a sua semelhança. Todas as coisas foram criadas por Deus, e tudo isso manifesta Deus. A matéria não é eterna, como queriam os gnósticos. O universo não é uma emanação de Deus, como querem os panteístas. O que os panteístas falam? Eles falam que tudo é Deus, né? E Deus é tudo. Por exemplo, eles falam assim, esse púlpito é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, o mar é Deus, você é Deus. Mas isso é uma heresia. Nós somos criatura de Deus. Esse púlpito aqui é uma obra que o homem fez a partir da criação, usando madeira, de uma boa árvore. Fez aqui o compensado, fez aqui do pó dessa árvore, fez esse púlpito. Fez esta haste aqui de ferro, né? Captando na natureza o ferro, e chegamos no carro, no avião, no foguete. Obra que o homem usou a partir da criação, mas Deus criou do nada todas as coisas. E aqui nós podemos perceber que o nosso Deus é distinto da criação. Deus é transcendente sem deixar de ser imanente. Deus é transcendente, Deus está além da sua criação, mas Deus também está junto da sua criação, porque Ele sustenta a criação. Por exemplo, o mundo está girando e a gente não está sentindo. Não está sentindo uma tontura, por quê? É como se entrasse num ônibus, saindo daqui, lá para Vitória da Conquista, para ver os parentes. O ônibus faz muitas curvas, não faz? E a gente nem sente tonteira, porque a gente está dentro daquela estrutura do ônibus, né? Daquele veículo, né? Daquela condução, e a gente chega em Vitória da Conquista a partir do local que a gente saiu daqui de Belo Horizonte, e chegamos então na Bahia, né? E chega no Ceará também, e você não sente a tonteira. Você entra dentro do avião e anda, e também o avião está fazendo ali um percurso, mais de 1.000 km por hora, chegando no seu destino, e você não sente tontura? Assim também nós estamos neste mundo, e o mundo está fazendo o quê? O seu percurso de rotação, e a gente não está sentindo. Está fazendo também a translação ao redor do Sol, e a gente não está percebendo. E quem está sustentando todas essas coisas? Deus.
A água que está, o mundo não é feito de 3/4 de água e 1/4 de terra. Por que esta água não vaza do universo? Porque Deus sustenta todas as coisas. Ele é transcendente, porque Ele está acima da criação, mas Ele é imanente para sustentar a criação. Por exemplo, você se lembra, Guilherme, é isso? Gabriel, anjo Gabriel. O que aconteceu 2 horas da manhã? Você estava dormindo? O seu cérebro estava apagado, não estava? Dormindo, 2 horas da manhã. E o seu coração, como é que estava? Batendo. Porque o dia que ele parar, o que aconteceu? Morreu. O seu sangue está sendo bombeado por uma máquina que tem no seu corpo, chamada o quê? Coração. É um músculo que está bombeando o sangue, e o sangue correndo nas suas veias, está gerando o que na sua vida? Vida. O sangue correndo. E quem é que sustenta o seu coração? Deus. Deus. Porque em Deus nós existimos, em Deus nós movemos, em Deus nós vivemos. Amém? Pastor, mas onde está isso que em Deus nós vivemos, em Deus nós movemos, em Deus nós existimos? Veja o que está escrito aqui em Atos capítulo 17. Veja o que diz aí o texto. O versículo 28. O que diz o texto? Atos 17, 28. Vai aparecer na tela aí? Já apareceu? Todos juntos? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos, em Deus, em Deus. Então esse Deus, meus irmãos, a sua voz, a voz de Deus ecoa de modo majestoso na obra da criação, e é um testemunho contínuo. O verso 2 fala assim: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Todo dia Deus está falando: eu existo, eu existo. Quando eu era menino, eu fazia uma pergunta assim: quem criou o sol? No meu coração vinha Deus. Quem criou a lua? Deus. Quem criou as estrelas? Deus. Quem criou as plantas? Deus. Quem criou os animais? Deus. Quem me criou? Deus. Aí eu fazia a pergunta: quem criou Deus? Você já fez essa pergunta? Quem criou Deus? Aí no meu coração eu ia voltando no infinito, e voltava em Deus, porque Deus existe por si mesmo. Deus existe eternamente. Ele diz: eu sou o que sou. Deus não tem princípio e nem fim. Como diz o Salmo 90, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois aos teus olhos 1000 anos são como um dia que se passou, e como a vigília da noite. Deus é de eternidade a eternidade, e a criação está anunciando que Ele existe eternamente. Quem é Deus? Deus é Espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, bondade, fidelidade, misericórdia e justiça. Esse que é Deus. E é uma comunicação não verbal, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Você olha para o sol, e o sol está em cima, brilhando. Quem é que coloca combustível lá para ele brilhar? Quando você nasceu, Bruno, o sol já brilhava? Foi seu pai que acendeu o sol para ele brilhar? E ele está ali, seu Geraldo, brilhando.
e está brilhando, iluminando todo mundo. E o sol se nasce e o sol se põe. Não tem nada escrito, mas está anunciando, sem palavras, sem linguagem alguma, anunciando que Deus existe. E é uma proclamação universal. Por isso o texto fala assim: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Os céus, meus irmãos, são a tenda que Deus armou para o sol. O sol cumpre a sua função na natureza, ele nasce e se põe, ele preside o dia, mas se recolhe durante a noite, nasce bem cedo e a sua presença é sentida por todas as criaturas, até o cego. Quem conhece um cego aqui? Até o cego sabe que o sol existe, porque ele sente o seu calor. Mesmo não enxergando o sol, ele sabe, amanheceu. O sol nasceu, porque eu estou sentindo o seu calor. E a Bíblia diz: o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Agostinho chega a dizer, meus irmãos, que admiramos o Deus invisível através de suas obras. Paulo chega a dizer, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isto indesculpáveis. Os atributos invisíveis de Deus estão estampados na natureza. As digitais do Criador estão na natureza. Como deixar de acreditar que existe um Deus? Como ignorar que Ele é poderoso, inteligente, criativo e bom? Como fazer isso sem negar as evidências do universo? O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Você sabe, Assis, quantas vezes o Sol é maior do que a Terra? Sabe, Sr. Geraldo? Quantas vezes o Sol é maior do que a Terra? O Sol é maior do que a Terra 1.400.000 vezes. Já pensou um negócio desse? Você sabe quanto o Sol está distante da Terra? O Sol está distante da Terra 150 milhões de quilômetros da Terra. É muita coisa? Você sabe quanto tempo leva a luz do sol para chegar na Terra? 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. Como não acreditar que algo que está brilhando aqui, se não fosse o Deus Criador? A lua também é linda, não é verdade? Nós temos a lua crescente, a lua minguante, a lua decrescente, a lua cheia. A lua é a inspiração dos poetas e dos apaixonados. Você olha para a lua, né? A pessoa apaixonada quer logo casar, construir uma família, né, Cristiano? Cristiano saiu lá do Ceará, lá do Nordeste para casar, encontrou o Ricardo aqui. Olha que bênção. Então nós podemos perceber, meus irmãos, que a distância média entre a Lua e a Terra é de 384.403 quilômetros. E após o Sol, a Lua cheia é o objeto mais brilhante do céu. As estrelas, meus irmãos, brilham no céu, mas não são as estrelas que guiam o nosso destino. O homem idólatra que não conhece a Deus, ele passa a usar o horóscopo como seu guia. Como se o horóscopo fosse guiar a sua vida. Os astros não regem a nossa vida. A olho nu, nós somos capazes de enxergar 6.000 estrelas no céu. Se usarmos um binóculo, nós iremos enxergar 30.000 estrelas. Mas através de um telescópio especial, nós somos capazes de enxergar até 1 milhão de estrelas. Estima-se que existem, sabe quantas estrelas no céu? De 200 a 500
bilhões de estrelas na Via Láctea. O universo aponta, meus irmãos, para a grandeza do Criador. O filósofo chamado Immanuel Kant, ele dizia que duas coisas o enchiam de admiração. Ele falava o seguinte: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. O que significa isso? Isso faz me lembrar de uma história de um fazendeiro que ia ter um filho, e ele reuniu os seus agregados e falou o seguinte: olha, o meu filho vai nascer e ele vai crescer na fazenda aqui, e eu não quero ouvir a palavra de Deus, porque eu não creio em Deus. Não fale de Deus para o meu filho. E o menino nasceu e cresceu. Com 12 anos de idade, esse menino começou a desaparecer na fazenda. E conta-se a história que ele então subia para um alto do morro, e o pai um dia falou assim: não, eu vou atrás dele, sabendo que ele está na fazenda. E um dia ele foi acompanhando o filho subiu no morro, subiu no outro morro, e foi no ponto mais alto da fazenda, num pico mais alto da propriedade, e ele tinha feito uma cabana, e quando o sol se punha, ele olhava para o sol, e ele olhava para o sol, e quando o sol estava quase se pondo, ele fazia uma oração: ó grande sol, diga para o seu Criador que eu acredito nele. Meus irmãos, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aquele pai nunca ensinou de Deus para o seu filho, mas ele acreditava que Deus existe. Louvado seja Deus. E por isso os homens são indesculpáveis. Indesculpáveis. Por isso, meus irmãos, em segundo lugar, Deus se revela de uma maneira especial através da palavra de Deus. Abra sua Bíblia assim, olha, levanta sua Bíblia bem alto assim. A Bíblia é a revelação especial de Deus para o nosso coração. Amém? Não temos outra revelação, meus irmãos. A Bíblia hoje está completa. Quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Quantos no Antigo Testamento? 39 livros. Quanto no Novo Testamento? 27 livros. E a Bíblia está completa. A Bíblia chega a dizer que Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas, até que enviou o seu Filho, nos falou por último através do seu Filho, que se encarnou, que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja como o salmista fala da revelação especial de Deus. Veja o verso 7. O verso 7 fala assim: a lei do Senhor é o quê? É perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é o quê? É fiel e dá o quê? Sabedoria aos simples. Sabe o homem mais sábio, Sr. Geraldo? É o homem que medita na palavra de Deus. É o homem que medita na palavra de Deus. O Salmo 1 fala assim: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os ímpios na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus ama o seu povo, meus irmãos, e Deus se revelou de um modo especial, revelando a sua vontade para nós. A Bíblia é o livro dos livros, é a voz de Deus em linguagem humana. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, a Bíblia é o livro por excelência, inspirado por Deus, escrito por homens, concebido no céu, nascido na terra, odiado pelo inferno, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo e crido pelos eleitos. A Bíblia é o livro especial de Deus para nós. E aqui nós podemos ver que
Davi, ele enumera 5 características da palavra de Deus nesse salmo. Primeira coisa, ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita. Vamos ver isso? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, não há erro na palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante. O Papa não é infalível, ele é falível. Os homens são falíveis, mas a palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus é inerrante. Por isso, meus irmãos, nada pode ser acrescentado, nem tirado e nem alterado. Tem um pastor chamado René Kivitz que fala assim, que a gente tem que atualizar a Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, é um livro mais atualizado que o jornal que saiu hoje. A Bíblia é um livro atualíssimo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não pode ser acrescentada e nem tirada nada dela, e quem fizer isso vai receber os flagelos do Apocalipse. Ninguém pode tirar e nem acrescentar nada à palavra de Deus. Ele é fiel. Veja o que diz o texto ainda, no verso 7, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria, o quê? Aos simples. O que Deus fala, Ele cumpre. Vamos dizer isso comigo? O que Deus fala, Ele cumpre. Nenhuma de suas promessas cai por terra. Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus ia nascer de uma Virgem Maria. Isso aconteceu? A Bíblia diz que Jesus ia entrar em Jerusalém montado numa jumentinho. Aconteceu? A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele ia morrer na cruz. Aconteceu? Jesus falou que ele ia morrer, ia ser sepultado, no terceiro dia ele ressuscitaria. Isso aconteceu? Jesus disse que seria assunto aos céus, mas quando ele fosse assunto aos céus, ele ia derramar o Espírito Santo. Isso aconteceu? Aconteceu, porque aquilo que ele fala, cumpre. O que nós estamos aguardando agora, Bruno? Única coisa, a volta de Jesus, a sua segunda vinda. E ele vai voltar para buscar a sua igreja, porque o que ele fala, ele cumpre. A palavra de Deus é fiel para se cumprir. Mas a palavra de Deus também é pura. O verso 8 fala assim: o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. E aqui nós podemos ver que a palavra de Deus é pura, porque o seu autor é santo. A palavra de Deus é pura e purificadora. Sabe o que Jesus disse? Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é o quê? É a verdade. Meus irmãos, é por isso que a gente tem que amar a palavra de Deus. Nós temos muitas igrejas que já abandonaram a palavra de Deus. Você vai no culto, o pregador não abre um versículo da Bíblia. E aí coloca ali o manto vermelho de Jesus, você tocar no manto vermelho. Aí você tem que sair dali com a rosa ungida, com sal grosso. Quem gosta de sal grosso é picanha, né? Então, sal, meus irmãos, você é o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E as pessoas então passam, aí a pessoa faz a campanha, olha, vem aqui porque tem a água do Rio Jordão. É a água da torneira dele mesmo, é mentira. Ninguém vai trazer do avião a água lá do Rio Jordão, e nem a terra do Jordão, é a terra do quintal dele. É mentira para enganar as pessoas. A palavra de Deus é pura, meus irmãos. E Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus vai santificar o seu povo, vai purificar o seu povo pela palavra. Pela palavra. Como é que Jesus venceu o diabo? Com a palavra. O diabo falou assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus diz: está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo então, se está a Bíblia, vou citar o Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem de teu respeito, para que te guardem, para não tropeçar em alguma pedra. Pode pular daí, Jesus. Levou no pináculo, um ponto bem alto, pode pular. Jesus diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo então queria tentar Jesus e falou assim: olha, tudo isso te darei, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar fama, eu vou te dar ostentação, tudo isso te darei se prostrado o quê? Me adorares.
O Senhor Jesus diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Como é que o crente vai vencer o pecado, vai vencer o mundo, vai vencer o diabo, vai vencer as tentações? Com a palavra, meus irmãos. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, você vai vencer como? Você vai ser enganado. Se você não conhece a palavra de Deus, não medita a palavra de Deus, não faz que a sua mente, o seu coração sejam cheios da palavra de Deus, como diz o Salmo 119:11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Nós temos crentes, meus irmãos, que são analfabetos de Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Infelizmente, nós temos até pastores nesses dias hoje, que são pastores de igreja, que nunca leram a Bíblia nenhuma vez. E a palavra de Deus tem que ser conhecida, tem que ser ensinada, porque a palavra de Deus é pura, e ela é purificadora, ela é que nos santifica, e a palavra de Deus é eterna. Veja o que diz o verso 9, o temor do Senhor aqui é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ou seja, a palavra de Deus não envelhece, jamais fica ultrapassada, ela é mais atual do que o jornal do dia. Enfim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus, meus irmãos, é a farmácia na qual nós encontramos alívio para os nossos sofrimentos. A palavra de Deus é a ferramenta onde encontramos recursos para transformar o mundo e a nós mesmos. A palavra de Deus é o GPS para nos conduzir pelas estradas da vida. Hoje você entra no carro, pega um Uber, o cara está com GPS ali, não dá? O Waze, ensinando ele a rota que ele vai fazer para não errar o caminho. A Bíblia é o nosso GPS que nos orienta o caminho pelo qual nós devemos seguir. Nós precisamos, meus irmãos, ouvir a voz de Deus falando conosco por meio da sua palavra, porque Jesus fala assim: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O salmista Davi tinha prazer na palavra de Deus, ele fazia: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, mais doce do que o mel destilado dos favos. Ou seja, a palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro. A gente vê aí as pessoas, né, gastando dinheiro, jogando no tigrinho, né? Jogando nas bets aí, gastando dinheiro com jogo, com jogatina, às vezes com a loteria, querendo, não, vou acertar a loto, vou acertar na Mega Sena, a Mega Sena da virada, a pessoa fica doida, né, para ficar milionário. Meus irmãos, a palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado. A palavra de Deus é mais doce do que o mel destilado dos favos. A palavra de Deus, meus irmãos, ela também nos ensina. O salmista fala assim: além disso, por ela se admoesta o teu servo, em guardá-la a grande recompensa. Então, que nós possamos ser admoestados pela palavra do Senhor, e guardá-la no mais profundo do nosso coração, porque em guardá-la a grande recompensa, a grande recompensa. Finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, Deus se revela, primeiro, por meio da sua criação. Deus se revela de um modo especial por meio da sua palavra, e Deus se revela através do Espírito Santo. Sabe que você entrou aqui, o Espírito Santo está falando no seu coração por meio da sua palavra. O Espírito Santo que inspirou a Bíblia está falando ao seu coração. E aqui nós podemos perceber no versículo 12, abra sua Bíblia aí no versículo 12. Veja o que o salmista fala. Vai aparecer na tela aí também? Para você que está em casa, veja o que diz o verso 12. Vamos ler? Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. E aí ele continua dizendo: que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão.
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, Senhor, na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios, vamos repetir o verso 14? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus nos guia pelo Espírito Santo na sua providência. Quando Deus fala, Ele nos faz enxergar os nossos pecados. Como é que eu posso enxergar os meus pecados? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Veja o que diz o texto. Vamos ler o que diz aí. João 16, verso 8. Abra sua Bíblia em João 16, verso 8. Quem é que te convence do pecado? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Veja o que diz o verso 8. Vamos ler? Todos juntos? Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai aplicar a obra da salvação na sua vida? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós não temos vida. Nós não nascemos de novo. Lembra de Nicodemos, foi ter com Jesus à noite? Ele fez uma pergunta: Senhor, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus diz o seguinte: em verdade, vou dizer, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele perguntou: quem é que pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Jesus diz: olha, quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. É o Espírito Santo que aplica a obra de Jesus na nossa vida, é o Espírito Santo que age na nossa vida. Quando Deus fala, Ele quebra o nosso orgulho, a nossa soberba. O texto fala assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. É o Espírito Santo que quebra o nosso orgulho, quebra o nosso coração. É o Espírito Santo que tira o coração de pedra e coloca dentro de nós um coração novo, um coração de carne habitado por Ele, pelo Espírito Santo. Então a voz de Deus no coração esmiuça o nosso orgulho. Por isso Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nós devemos aprender com Jesus. Quando Deus fala, meus irmãos, Ele gera em nós desejos elevados. Não é isso que Davi falou? Davi fala assim: as palavras dos meus lábios. Quantas vezes sai xingamento do nosso palavrão, palavras torpes, não é verdade? E a gente tem que pedir perdão a Deus. Senhor, limpa a minha língua dos palavrões, dos xingatórios. Eu lembro quando meu irmão era pequeno, né? E meu pai tinha um primo em primeiro grau, e meu primo gostava muito, meu irmão gostava muito de cavalo. Só que esse primo xingava demais. Xingava o nome da pelagem, da desgraça, chegava tudo quanto é palavrão. E minha mãe ficava preocupada com o meu irmão, porque quando ele chegava em casa, ele reproduzia aquelas palavras todas, xingando também. Aí minha mãe falou: não, meu filho, não quer que você seja igual o primo do seu pai, não, xingando não. A gente fica xingando, a gente atrai o mal para perto da gente. Você fica xingando, você vai chamar o diabo para perto de você. E o diabo vem para roubar, matar e destruir. Aí minha mãe falava: olha, que a gente tem que vigiar o que sai da nossa boca. Porque a língua pode ser um instrumento de bênção, mas pode ser também um instrumento de veneno, de mal. E a gente tem que vigiar o que sai da nossa boca. Aí o salmista Davi vai dizer: olha, as palavras dos meus
lábios sejam agradáveis na tua presença, Senhor. O meditar do meu coração, Senhor, seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vocês acham que aquilo que sai da sua boca você vai dar conta no último dia? Vai ou não vai? Tudo que sai da nossa boca nós iremos dar conta no último dia. Veja o que diz o texto em Mateus capítulo 12, abra a sua Bíblia. Mateus 12, abra a sua Bíblia nesse texto. Por isso, meus irmãos, nós devemos pedir: Senhor, santifica a minha vida. Veja o que diz o texto aí, ó. Verso 36 e 37, Mateus 12, 36 e 37, vai aparecer na tela? Todos juntos? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. É aquilo que você fala. É por isso que Jesus fala assim, ó: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Por isso Jesus fala assim, ó: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Davi então está pedindo: Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. E aqui nós podemos ver que o Espírito Santo, meus irmãos, é que aplica a obra que Cristo fez no Calvário na nossa vida. Ele gera em nós motivações santas, desejos bons e sentimentos agradáveis a Deus. Por isso Davi fala assim: Senhor, rocha minha. Quem é a sua rocha, o seu fundamento? Por exemplo, toda construção tem um alicerce, não é verdade? Para levantar essas paredes aqui, tem um alicerce aqui por baixo, tem pedra. Se não tiver um alicerce, um fundamento, o que acontece? Cai. Precisa ter colunas. O texto vai ser: o Senhor é a nossa rocha, o nosso fundamento, o nosso fundamento. E ele fala assim: redentor, redentor meu. Cristo é o nosso redentor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso redentor. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Em primeiro lugar, ouvindo a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Tema a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus fala de um modo especial por meio da sua palavra. Ouça a voz de Deus. O Espírito Santo fala ao nosso coração, aplicando a palavra de Deus na nossa vida. E a Bíblia chega a dizer em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos ler o que está escrito? Assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu me lembro que num culto, numa casa, Deus falou ao meu coração. E naquele culto eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Naquele culto eu ouvi a voz do Espírito Santo, aplicando a obra de Jesus na minha vida e me chamando para eu abandonar o pecado e seguir a Cristo. A gente, quando vem no culto, meus irmãos, às vezes a gente vem desanimado, caído, triste. Mas o meu desejo é que você possa sair daqui ouvindo a voz de Deus, fortalecido, para viver uma vida santa, uma vida agradável ao Senhor, ouvindo a voz de Deus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês o que está escrito em Mateus capítulo, ou melhor, no Evangelho de João capítulo 10, versículo 27 até o versículo 28. Abra sua Bíblia aí. João capítulo 10. O que está escrito? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço,
e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas de Jesus, o que elas fazem? Ouve a voz de Jesus. Você que é de Deus, ouve a voz de Jesus. E eu lhes dou o quê? A vida eterna. O crente pode ter a certeza da vida eterna. Sabe por quê? Porque Jesus te salvou. Porque Jesus te regenerou. Porque Jesus te deu nova vida. E ele fala assim, olha o que diz o verso 28. E ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos ver isso comigo? E ninguém as arrebatará da minha mão. Vamos repetir mais uma vez? E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém é o quê? O diabo, o mundo, o pecado. Sabe por quê? Porque Jesus te salvou e ninguém as arrebatará da minha mão. Estenda a sua mão direita assim para frente, assim. Aí você pensa na mão de Jesus. E você está na mão de quem? De Jesus. Fecha agora a sua mão. Aí Jesus fala assim com você, para você: e ninguém vai te arrancar das minhas mãos. Aleluia! Ninguém, Assis. Ninguém, Bruno. Ninguém pode te arrancar das mãos de Jesus. Aleluia! Ninguém. Por isso, meus irmãos, nós devemos ouvir a voz de Jesus. Mas em segundo lugar, como nós viveremos obedecendo a palavra de Deus? Veja o que Jesus diz em João 14, verso 23 e 24. O que diz o texto aí? João 14, 23 e 24. Respondeu-lhe Jesus. Apareceu na tela? Vamos ler comigo? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Se você ama Jesus, coloque a sua mão bem alta assim, ó, bem alta assim, bem alto mesmo. Fala assim: eu amo Jesus. Jesus fala assim: quem me ama, guarda a minha palavra. Agora coloca a mão no seu coração. Eu guardo a palavra de Deus. Quem me ama, guarda a minha palavra. O que ele fala? Viremos para ele. Jesus vem ao seu encontro. E Jesus fala assim: e faremos nele morada. Você passa a ser morada de Deus, Ricardo. Você passa a ser morada de Deus. Quem me ama, guarda a minha palavra. Viremos para ele e faremos nele morada, Bruno. E como é que Jesus faz morada em nós? Jesus faz morada em nós pelo Espírito Santo que ele enviou para habitar no nosso coração. Porque se você crê em Jesus, Geraldo, você tem o Espírito Santo, porque não tem jeito de ser crente sem o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, quem é de Deus, obedeça a palavra de Deus. Quem me ama, guarda as minhas palavras, e viremos para ele e faremos nele morada. Que assim nós possamos viver para a glória de Deus, seguindo a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, já preparando o nosso coração para a ceia do Senhor. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, estamos aqui, ó Deus, para buscar a Tua face, ouvimos a Tua voz, Senhor, e nós queremos, ó Deus, ouvir a voz do Senhor na criação, ouvir a voz do Senhor, ó Deus, pela palavra, ó Deus, escrita, e nós queremos ouvir a voz do Senhor pela ação soberana do Espírito Santo, que nos chama para o Senhor, e nós não queremos, ó Deus, endurecer o nosso coração, e nós queremos obedecer a Tua palavra, Senhor, como o Senhor Jesus mesmo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos amados do Senhor, por causa da obra de Jesus da cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado, e ele nos salvou,
E nós sabemos que esta obra é aplicada na nossa vida pelo Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes sobre a tua igreja. E nós sabemos que o Espírito Santo permanece sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Ó Senhor, visita cada coração. Nós queremos viver para a tua glória, Senhor. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu, que o Senhor esteja nos fortalecendo. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso redentor, o Senhor é o nosso salvador. Bendito seja o teu nome. Visita cada coração, que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saímos daqui cheio do Espírito Santo, cheio da tua graça, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Vamos participar da ceia do Senhor com alegria. Convido os irmãos do louvor para que possam se posicionar aqui à frente. E nós estaremos lendo o texto em Mateus capítulo 26, versículo 26 até o verso 28. Diz assim o texto sagrado: Mateus 26, 26 a 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Meus irmãos, a ceia é um banquete espiritual que nutre e fortalece a nossa fé. A ceia é uma festa do povo de Deus, uma festa do amor maior, do amor incomensurável, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A ceia é um meio de graça para fortalecer a nossa fé, e a ceia é esta festa do amor. Mas a ceia também é um momento da festa da comunhão. O salmista chega a dizer: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então a ceia é o momento da união fraternal, da comunhão do povo de Deus, o momento que a gente come do pão, lembrando do corpo de Jesus partido por nós, e bebe do cálice, lembrando do sangue de Jesus vertido por nós. Mas a ceia também é a festa do testemunho cristão, porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Esse é o momento da nossa festa espiritual, da festa do amor de Deus, da festa da união fraternal e da festa do testemunho cristão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para que Deus separe esses elementos, pão e vinho, do uso comum para o uso sagrado. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esse banquete espiritual que nos lembra a cruz, que nos lembra o sangue de Jesus, que nos lembra o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, só Deus, separe esses elementos, pão e vinho, do uso comum para o uso sagrado, para nutrir e fortalecer a nossa fé. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe a tua igreja. Abençoe cada irmão que aqui veio, ó Deus, participar desse banquete, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos, nós iremos cantar o hino 266, Rude Cruz se erigiu, dela um dia fugiu. Nós estaremos cantando este hino. Eu convido o nosso irmão Anilton para distribuir o primeiro elemento da ceia. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos participar do primeiro elemento, com a mesma fé, pensando no corpo de Jesus, partido por nós, pensando no sacrifício de Jesus, feito por nós naquela cruz. Tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por vós.
Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, e depois de haver ceado, o Senhor Jesus também tomou o cálice, e o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim. Eu quero dizer para as crianças que estão aqui, embora que vocês ainda não possam participar da ceia, mas o que Jesus fez na cruz do Calvário é para vocês também. Por isso Jesus diz: olha, deixai-me a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E aí, quando vocês fizerem a pública profissão de fé, vocês também vão poder participar desse banquete. E que os pais possam sempre ensinar os seus filhos, desde a tenridade, a amar a Cristo, para servir a Cristo. E em breve, quando eles fizerem a pública profissão de fé, eles vão participar desse banquete, sabendo, discernindo. Por que a gente não distribui a ceia para as crianças? Porque a Bíblia diz que a gente tem que discernir o corpo. A Bíblia diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Então, quando as crianças depois entenderem essa mensagem, e eles disserem para o Senhor Jesus: olha, agora não é o Salvador do meu pai e da minha mãe, mas é o meu Salvador, porque eu também o tenho no meu coração. E então eles vão participar deste banquete, porque Deus tem uma aliança não só com os pais, mas Deus tem uma aliança com os pais e também os seus filhos. Fazei isto em memória de mim. Bebei dele todos, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. Vamos participar do segundo elemento com a mesma fé e com o mesmo amor. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aleluia, glória a Deus. Bebei dele todos, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Vamos cantar ainda em pé esta estrofe final. Vamos bendizer ao Senhor. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro
Deus. Ainda em pé, meus irmãos, convido o nosso irmão Anildo para que venha aqui à frente fazer a oração final, vai falar com Deus e depois estarei impetrando a bênção sobre os irmãos. Vamos invocar o nome do Senhor, agradecendo a Deus por esse domingo, esse primeiro domingo do mês de outubro, que possamos ter um mês maravilhoso, onde a palavra de Deus possa agir na nossa vida e que possamos ver vidas rendendo aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Oremos. Deus Santo, nós louvamos o Teu nome, agradecemos nessa manhã, nessa noite, ó Deus, que o Senhor seja habitando o nosso coração e nos fortalecendo a cada dia, a cada criança, até os anciãos que abrigam, se encontram neste lugar, esse local que foi, ó Deus, construído, foi edificado para que aqui nos reuníssemos para bendizer, ó Deus, o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, de todo, Deus, a nossa benevolência. E seja, Deus, nos fortalecendo, nos dando uma semana, Deus, guardados e protegidos pelo Senhor. Vem nos fortalecer, Deus, para que nós, como servos do Senhor, possamos, ó Deus, estar levando a mensagem de salvação, ó Deus, àqueles que precisam, aos colegas de trabalho, das classes escolares, ó Deus, por onde quer que nós andemos, nós possamos ser o bom perfume Teu, ó Deus, para preservar, ó Deus, e anunciar, ó Deus, o Evangelho do Senhor até a Tua volta. Nos fortalece como igreja, fortalece a igreja do Cascata, as famílias que aqui, ó Deus, congregam, fortalece, ó Deus, a vida do pastor Marcelo, pastor Rui, a vida dos presbíteros, diáconos, da igreja do bairro Lindéia, que está empenhando nesse trabalho aqui, esteja fortalecendo, esteja nos fortalecendo, ó Deus, como os Teus servos, para que possamos ser boas testemunhas do Senhor. Venha nos perdoar os pecados, venha, ó Deus, estar conduzindo a nossa vida. É a nossa oração que nós fazemos hoje. Ó Deus, não confiados no nosso poder, na nossa força, que nós não carecemos, nós não merecemos nada do Senhor, mas confiados nos méritos eternos do nosso Senhor Jesus. A minha oração, com os perdão dos meus pecados, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem um nome escrito no livro da vida, povo mais do que vencedor, povo batizado com o Santo Espírito da promessa, povo que tem um nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor, que o Senhor esteja diante de vós para vos ensinar o caminho certo, que o Senhor esteja acima de vós para vos iluminar, que o Senhor esteja atrás de vós para vos livrar dos homens maus e da cilada de Satanás, que o Senhor esteja dentro de vós para vos consolar nos momentos difíceis da vida, que o Senhor esteja ao redor de vós para vos abraçar com o seu eterno amor, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, uma graça que é melhor do que a vida, que o amor de Deus, um amor incomensurável, um amor ilimitado, um amor eterno, e as ternas consolações do Espírito Santo, do Espírito Consolador, do Espírito Vivificador, seja com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Cumprimento seu irmão antes de ir. Nós estaremos à porta cumprimentando os irmãos, tanto eu quanto o nosso irmão Anildo. Que Deus abençoe os irmãos. Nós temos os convites, o Saulo vai trazer essa semana os convites do grande encontro da família do PREL, do nosso concílio, tá bom? Então vai ter os convites. Você separou quantos? 6 convites, né? Então os irmãos que querem ir procurar o Samuel aí, dá o nome. R$40, né? Lá no encontro. Tem churrasco, piscina, culto de manhã, futebol, né? E comunhão, muita comunhão com Deus e com os irmãos.